Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos mais essa manhã, nessa quinta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje queremos meditar com você sobre como nós podemos conhecer e descobrir mais de Deus, especialmente no contexto da família. Estamos meditando com a leitura do livro do profeta Oséias e hoje nós vamos ler 2 capítulos bem curtinhos, Oséias 6 e 7. Em Oséias 6, nós somos convidados a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Essa palavra conhecimento é a palavra-chave do livro de Oséias, em que apontando como o povo de Israel e de Judá, no contexto em que o profeta viveu, estavam tão distante dos caminhos do Senhor. Ainda que conhecessem as leis de Deus, eles não estavam buscando um conhecimento pessoal do Senhor. E hoje nós vamos ver como essa prática do pecado, de estar fora dos caminhos do Senhor, tem consequências desastrosas. Mas o convite do profeta, falando no nome de Deus, é para nós nos voltarmos para o Senhor, para o conhecer e prosseguir em conhecer. E nós queremos, nesse contexto, especialmente meditar com vocês sobre a importância da leitura bíblica. Nós conhecemos a Deus ao ouvir ideias que o Espírito Santo traz no nosso coração, na nossa mente, no nosso interior, mas também conhecemos mais de Deus através do estudo intencional e inteligente das Escrituras, tanto como indivíduos, como casal e com os nossos filhos. Assim nós recebemos valores da palavra de Deus, reafirmamos esses valores para a nossa família e vamos ver nesse texto também o que o profeta Oséias fala em forma tão linda sobre esse chamado para nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer mais de Deus. Sim, então vamos pedir ao Senhor para nos abençoar nesse tempo que nós temos aqui juntos. É um tempo tão curto, mas que nós podemos receber tanto de Deus, direcionamentos, a paz talvez que você está precisando no dia de hoje. Então vamos pedir ao Senhor para trazer essa revelação de quem Ele é. Porque uma coisa é nós ouvirmos falar sobre Deus, as pessoas darem testemunhos, mas outra coisa é nós conhecermos a Deus, é nós termos as nossas próprias experiências com Deus. Talvez você aqui que está conosco, muitos nos conhecem pessoalmente, vocês só não nos veem ou ouvem falar de nós, vocês sabem quem nós somos pessoalmente. E assim é com Deus, nós podemos simplesmente ouvir ou ver o que Ele está fazendo na vida de outras pessoas, mas Ele também tem um relacionamento pessoal, um relacionamento com cada um de nós, para que nós possamos aprender com Ele e receber mais desse amor, dessa presença que Ele quer ter nas nossas vidas. Então vamos orar, pedir ao Espírito Santo para falar aos nossos corações e ministrar em nossas vidas. Pai, obrigado por esse novo dia, obrigado por essa nova manhã, que nós temos aqui a oportunidade de estarmos juntos com tantas pessoas queridas que querem aprender mais de Ti, que querem conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Obrigada, Pai, que o Senhor se faz conhecido, o Senhor se faz disponível para nós e nós queremos, Pai, conhecer mais o Senhor através da Tua palavra, através do Teu Espírito que ministra em nós, Pai, a Tua verdade. Não nos permita estarmos no engano ou com os olhos vendados, mas que nós possamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Nós queremos Te conhecer, Pai, mais e mais. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, dai-nos entendimento e dai-nos a Tua sabedoria. Pai, em nome de Jesus, nós Te amamos e Te louvamos. Amém. Jesus, amém. Assim seja. Vamos ler então, esse é um dos capítulos favoritos meus do livro de Oséias, tão lindo. Eu lembro desde a adolescência meditando e relembrando desse chamado que o profeta registrou nesse capítulo, Oséias, capítulo 6, quando ele diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente, e ao terceiro dia, Ele nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Alguns comentaristas duvidam se esse texto se refere à questão da ida do povo para
o exílio na Síria e na Babilônia e depois a restauração da sorte do povo de Deus, ou se essas são palavras proféticas em relação ao próprio Senhor Jesus. Mas, na verdade, esse texto se aplica aos dois contextos. Por causa do pecado do povo de Judá e de Israel, eles iriam para o exílio, ficaram um tempo espalhados fora da sua terra, onde eles sofreriam sem o templo, sem as práticas do costume que eles tinham como um povo de Deus, mas eles seriam restaurados, trazidos de volta à sua terra, e ali eles conheceriam ao Senhor. Assim como também se aplica ao próprio Senhor Jesus, que por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ele que foi inocente morreu, foi esmagado, como Isaías 53 diz, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e nos reconciliar com Deus. Depois diz no verso 3, então, o chamado desse capítulo: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso, eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. O meu juízo sairá como a alvorada, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Mas eles, como Adão, quebram a aliança e ali me traíram. E Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Como assaltantes de emboscada à espera de alguém, assim fazem os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém. Sim, executam planos perversos. Vi algo tremendamente horrível em Israel. Ali, Efraim se prostituiu e Israel está contaminado. No verso 11 diz: também para você, Judá, foi determinada uma colheita, quando me disponho a trazer de volta os cativos do meu povo, ou restaurar a sorte do meu povo. E segue esse texto no capítulo 7 dizendo: e me disponho a curar Israel. O mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados. Pois praticam o engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Os seus pecados os envolvem, eu os vejo constantemente. Nesse texto fala inclusive da liderança do povo, como nós vimos ontem, a família real, os sacerdotes também estavam envolvidos na prática da injustiça, do engano, do roubo. E esse texto é mencionado por Jesus ao falar para os líderes religiosos, quando Jesus estava ministrando na região de Israel, e ele disse: eu desejo misericórdia e não sacrifícios, eu desejo conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O profeta também disse isso para Davi quando declarou que o Senhor, não para Davi, perdão, o profeta Samuel declarou também para o rei Saul: o que o Senhor deseja senão a obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então esse conhecimento vem, o texto já está nos mostrando, a partir do momento em que humildemente nós dispomos nosso coração para ouvir as palavras de Deus com obediência, não apenas para conhecer na mente, mas também para praticar, para valorizar a palavra de Deus. Eles alegram o rei com as suas impiedades e os líderes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, queimando como um forno, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando sova a massa até quando a faz crescer. No dia da festa do nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho, e o rei dá as mãos aos zombadores. Quando se aproximam com suas intrigas, o coração deles se acende como um forno. A fúria deles arde lentamente a noite toda, mas pela manhã queima como chama abrasadora. Todos eles esquentam como um forno e devoram os seus governantes. Todos seus reis caem, e ninguém entre eles clama a mim. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado.
Estrangeiros sugam a sua força, mas ele não o percebe. O seu cabelo vai ficando grisalho, ou seja, o tempo vai passando, eles estão nas festas, eles estão nas práticas que eles gostam de desfrutar, mas diz que eles não clamam a Deus, não têm oração, mostrando também que a oração é um dos elementos para nós conhecermos a Deus. A prática individual da oração, a oração como casal, a oração como família, é outro elemento que nos ajuda a conhecer mais de Deus. Diz que a arrogância de Israel testifica contra ele, mas apesar de tudo isso, não se volta para o Senhor, o seu Deus, e não o busca. Esse buscar é a prática da oração, a prática também da contemplação, ao adorarmos a Deus, ao percebermos quem Ele é, darmos a Deus glória e honra. Verso 11, Oséias 7, 11. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora se volta para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede e os farei descer como aves dos céus. Quando os ouvir na sua reunião, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Não clamam a mim de coração, mas gemem na cama. Eles se cortam para conseguirem trigo e vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinei e fortaleci os seus braços, mas eles tramam o mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Os seus líderes serão mortos à espada por causa das suas palavras insolentes. Por isso, serão ridicularizados na terra do Egito. O profeta vai declarando as consequências desastrosas que o pecado e as más escolhas do povo de Deus teria para eles, mas nessa afirmação das consequências ruins que estavam prestes a vir por causa das más escolhas do povo, está misturado um convite para voltar-se para Deus e conhecer o Senhor através de ouvir a palavra de Deus, através de obedecer a palavra de Deus, através da prática da oração e da contemplação e humildemente se rendendo ao Senhor. Quando nós falamos sobre conhecer a Deus também no início, a Rafa mencionou uma frase que me lembrou da vida de Jó. Jó conclui o seu livro depois de todo o sofrimento e provação que passou, declarando que antes os olhos dele viam o Senhor, antes ele havia ouvido falar, mas no final os olhos dele podiam ver a Deus. Antes Jó tinha ouvido falar de Deus, mas depois de um período de sofrimento e de experimentar da bondade de Deus, os olhos dele podiam contemplar o Senhor, ou seja, ele conhecia Deus mais de perto. A Bíblia fala de outros homens como Enoque, que no livro de Gênesis diz que Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para si. Há esse desejo no nosso coração, no coração meu e da Rafa, temos incentivado os nossos filhos a, desde a adolescência, quando nós começamos a buscar a Deus, conhecer mais de Deus. Não apenas aquilo que as pessoas falam para nós, não apenas aquilo que ouvimos da igreja, de líderes religiosos, mas um conhecimento pessoal. E eu gosto sempre de reafirmar o que o apóstolo João era tão próximo de Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, e ele escreveu em 1 João capítulo 2 sobre como na nossa caminhada cristã nós não precisamos de que outras pessoas nos expliquem, nos ensinem, porque a unção do Espírito Santo que permanece em nós e é verdadeira, nos ensina acerca de todas as coisas. Ele não está negando o valor da comunidade, é lógico que nós somos chamados para viver como um corpo de Cristo. O que o apóstolo João está dizendo é que o conhecimento mais profundo e pessoal que nós vamos experimentar de Deus vem do próprio Espírito Santo nos nossos corações. Isso vem com a leitura bíblica, intencional, inteligente, isso vem com a prática da contemplação, quando adoramos a Deus, com a prática da oração e da perseverança. Sim, e nos momentos de mais dificuldade são os momentos onde muitas vezes nós conhecemos uma faceta de Deus diferente. Tantas vezes na Bíblia Deus se revela aos seus servos e às suas servas, falando: eu sou o Jeová Jirê, o Deus que provê, eu sou o Deus que está com você. Tem tantos nomes de Deus que nós, ao longo das Escrituras, nós podemos conhecer e perceber, e mostrando que Deus estava se revelando de forma única
e pessoal a cada uma dessas pessoas que estavam conhecendo mais de Deus. Então, talvez você já conhece uma parte de Deus, porque ele é insondável a grandeza de Deus, mas você pode conhecer muito mais. Em diferentes estações da sua vida você conhece. Talvez você está passando por uma dificuldade de saúde e você precisa de uma cura. E Deus, ele pode te mostrar que ele pode trazer cura sobre a sua vida. E ele vai te mostrar que ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. E você recebe essa cura e você percebe, sim, o meu Deus é um Deus que cura, porque eu vi ele curando na minha vida, ou eu vi ele curando na vida de um amigo, de um familiar, de uma pessoa próxima que eu estou orando, e eu vi esse atributo de Deus, eu vi essa forma de Deus agir e como ele se comunicou comigo. Talvez você está precisando de uma provisão na sua casa, de algo milagroso. Eu e o Thiago, nós já experimentamos disso por tantos anos. Nós trabalhávamos, tínhamos todas as nossas contas em dias de uma forma, até que quando nós viemos para os Estados Unidos como missionários, e ali nós não tínhamos mais um salário como nós tínhamos antes, mas nós estávamos dependendo realmente de Deus, e nós vimos Deus provendo a cada dia de forma milagrosa. E essa forma de Deus, esse Jeová Jireh, o Deus que provê, ele já estava provendo quando nós estávamos trabalhando nos nossos trabalhos no Brasil, mas nós vimos como ele cuida de nós, assim como ele cuidou no povo quando eles estavam no deserto dando o maná, estando ali cuidando do seu povo. Então Deus, ele se revela a nós também na nossa vida prática, através da palavra, mas através de cada experiência que você pode ter com ele. Então, que nós possamos conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor, ter os nossos olhos abertos para ver a beleza e o cuidado deles no nosso dia a dia, e ainda mais se você está passando por alguma situação desconfortável, difícil, que ali ele mostra que ele continua sendo Deus, ainda que as respostas não estão sendo como você espera, ele continua ali do seu lado, segurando a sua mão, e é ele quem cuida de cada um de nós. Sim, graças a Deus. Eu e a Rafa queremos orar então pela sua vida e pela sua família. É lógico que o assunto de hoje, se conhecer a Deus, é um campo tão vasto. O Salmo 145 diz que a grandeza de Deus é insondável, ou seja, é tão ampla que não tem como você chegar lá no final. Mas o apóstolo Paulo também escreveu em 1 Coríntios 2 que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, sonda todas as coisas, mesmo as partes mais profundas de Deus, e ele as revela a nós. Olha que coisa linda, por mais amplo e vasto que seja o conhecimento de Deus, o Espírito Santo tem a capacidade de revelar essa grandeza, esse conhecimento de Deus a nós e às nossas famílias. E nós queremos orar nesse sentido e também concordar com qualquer motivo de oração que você tem agora. Coloque diante do Senhor em fé, e eu e a Rafa queremos orar com você. Nós te damos graças, Pai, por ser esse Deus soberano, sim, Criador, Pai, e sustentador de todas as coisas, mas que também se revela a nós, que pagou o alto preço ao enviar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para pagar o preço da nossa transgressão, dos nossos pecados, e assim nos reconciliar com o Senhor. Obrigado pela ressurreição de Jesus no terceiro dia. Obrigado por nos enviar o Teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o nosso companheiro, o nosso Mestre, que nos relembra as palavras de Jesus, que nos revela o coração do Pai. Nós queremos Te conhecer, Pai, e prosseguir em Te conhecer dia após dia e experimentar tudo que o Senhor tem para nós. É isso que eu e a Rafa oramos pela nossa família e também por este homem, essa mulher que oram conosco, acompanhando essa ministração agora. Nós colocamos diante do Senhor cada motivo de oração, cada preocupação, ansiedade, cada necessidade, talvez um desespero, um milagre que é necessário no dia de hoje. Nós clamamos ao Senhor que abre portas mesmo onde não há portas, que providencia, como a Rafa disse, sempre mais do que precisamos e sempre antes de nós precisarmos. Obrigado por operar os seus milagres, de modo que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida e da nossa família. Nós também oramos pelos nossos filhos, aqueles que têm os seus netos e todos os nossos descendentes, pedindo que a nossa família possa experimentar mais do Senhor nesses próximos dias. Tanto o conhecimento mental, o conhecimento de
aprender mais o Senhor com as Escrituras e ouvindo das experiências de outros, como também no nosso interior, as revelações que o Teu Espírito tem, que ninguém vai poder nos explicar, mas o Senhor mesmo se revela pessoalmente a nós. Pedimos, Pai, que o Senhor se revele a nós e nos permita hoje conhecer e prosseguirmos a cada dia em conhecer Amém, o Senhor. Pai, que assim seja, Entregamos em ao nome Senhor de nossa Jesus. família, o nosso futuro, tudo que toma o nosso nome. E oramos com fé, sinceridade e com gratidão. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então Graças Deus a abençoe Deus. muito sua vida. Amanhã nós não amanhã, tem mais uma semana, né? Isso, amanhã a gente vai ler capítulo 8 de Oséias, mas semana que vem a gente conclui. São 14 capítulos, porém bem curtinhos. Estamos gastando essa semana e a próxima semana. E a próxima semana. Então nos vemos amanhã. Sim. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e que cada um de nós possamos conhecer mais de Deus e prosseguir em conhecer. Assim seja. Deus os abençoe e amamos vocês.